Bom, nós estamos aqui no Museu Histórico Emílio da Silva e nós vamos conversarmos com o cientista Ademir dos Santos, da Universidade Federal de Santa Catarina, e que veio conhecer a exposição Viajante do Tempo, com o apoio e chancela do jornal O Correio do Povo, o antigo jornal Correio do Povo. Ademir, qual a importância de uma exposição dessa que reflete a trajetória da imprensa e, ao mesmo tempo, vários indicadores de evolução da cidade de Jaraguá do Sul e região? Bem, eu fiquei muito feliz em encontrar essa mostra aqui. Para mim, o aspecto essencial dela é evidenciar a importância da imprensa como uma fonte para a escrita da história. E um jornal que tem uma atuação importante aqui na região, como o Correio do Povo, atuante desde 1919, trouxe em várias das suas edições vários elementos dos contextos sociais, econômicos, políticos, da cultura em geral que estava sendo produzida, vivenciada e transformada aqui na nossa realidade local, regional, e com isso, ao visitar os vários anúncios que o jornal traz, nós podemos entender os contextos em que o desenvolvimento local foi se dando, seja em questões como, por exemplo, o atendimento à saúde, as questões da vida pública, as questões da vida em relação à justiça, os eventos importantes da cidade, a vida cultural, quem eram e quais os campos de atuação dos profissionais que nessa cidade estavam, quais as instituições, seja do setor religioso, educacional, cultural e de lazer, que estavam ativas. Então, passear por essa mostra, o que a gente vai fazer agora, é também mostrar um pouco do que se vivia cotidianamente em Jaraguá do Sul, retratado numa certa linguagem, numa certa estética, pelo jornal que foi o Correio do Povo. Entendendo então como o que é divulgado na imprensa pode nos ajudar a reconstituir, a nos aproximar de alguns momentos da realidade histórica em uma região. Então, nós vamos ver que a mostra aqui, ela é montada com extratos dos vários anúncios do jornal, há uma divisão, as subseções, Então, vejam que nós temos a questão, primeiro chamando a atenção de que a imprensa, claro, ela tem o aspecto de ser a propaganda, um modo de veicular, de divulgar as ideias e o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo nós vamos ter uma subdivisão, que foi a metodologia adotada para a pesquisa, mostrando quais são os aspectos da vida social e cultural ao qual a gente pode vincular o anúncio. Então aqui, por exemplo, temos questões, anúncios que dizem respeito ao que está sendo chamado de honestidade. Então, as questões que aconteceram, que seriam delitos ou infrações contra o patrimônio privado ou público. Caminhando na mostra, nós vamos ter indicativos de como se organizava a vida de lazer, a vida social. Ali temos uma cena de um bar nos anos 30, então, quais eram as estratégias e a vivência de socialização que existia. Temos as questões dos anúncios do comércio, da indústria. Então nós podemos entender vários aspectos do que a gente chama da história econômica da cidade, da história religiosa, da história institucional em geral. Aqui nós temos, por exemplo, anúncios do que se veiculava, no sentido de restabelecimento da saúde da população, então desde a medicina considerada mais oficial até aquela alternativa, com medicamentos mais caseiros, era um outro momento de organização da história. Aqui, por exemplo, nós temos até uma seção com elementos do que se produzia e se consumia nessa vida social. Temos até artigos carnavalescos, chocolates que eram fabricados e vendidos na época. Hoje a gente tem toda uma questão da produção industrial, mas continuamos com a produção artesanal. Então, se a gente for atentar para esses anúncios, a gente pode, com mais rigor e com mais clareza, perceber como é que se organizavam esses elementos da vida social naquele momento e como eles eram retratados nessa estética da imprensa.
Aqui, por exemplo, né, a gente vê a imagética da época, né? Tem uma certa representação de homem, uma certa representação de mulher, né? Ou seja, uma representação do que a gente chama hoje do gênero, né? Cenas do cotidiano. A gente pode verificar o estágio de avanço da ciência e da tecnologia, né? Por exemplo, aqui temos anúncios de fogões, de geladeira, da indústria automobilística, né, e outros recursos da vida social, né, pensando, por exemplo, aqui, certamente esse é um anúncio destinado ao público feminino, né, porque anunciando máquinas de costura, temos anúncios do mobiliário doméstico. Então, olhar esses anúncios é certamente entender como uma época configurava seus interesses, né, de produção, de consumo e de organização da vida. Realmente são muitas informações, né? Muitos dados que a gente pode, visitando, transformar, né? Interpretar e buscar entender então a organização da região, a organização social naquela época, né? Temos aqui, ó, já tínhamos serviços de aluguel de automóvel, né? O princípio, como eu disse, da vida, né? Das relações de produção e de trabalho, com oficinas mecânicas. Aqui a gente já pode ver, então, perguntando, quando é que surge e começam a rodar os primeiros automóveis, né? A motor em Jaraguá do Sul. Então, vendo esses anúncios, a gente pode entender como é que se organiza toda uma vida econômica a partir do momento em que um certo tipo de produto, como automóvel ou algum outro, começa a circular e a ser usado pela comunidade, né? Aqui nós temos, né, outros anúncios do comércio. Então a gente tem, o que a gente pode lembrar é que existiam muitos trabalhos ainda que hoje já não temos mais porque foram substituídos pelos modos de produção da fábrica, né? Mas tínhamos alfaiates, pessoas que faziam um trabalho que era mais artesanal, mais manual e que foram, né, questões de produção modificadas ao longo do tempo. Então, convidando vocês para visitar, mesmo que seja por via eletrônica, né, pela rede, essa exposição, né, dizer que o jornal Correio do Povo, nesse sentido, traz aqui ao Museu Histórico de Jaraguá do Sul uma boa oportunidade de a gente conhecer a importância e o que a imprensa tem a contar sobre a história da sociedade local e mesmo brasileira. Tá certo, Ademir. Obrigado por viajar conosco, pelo tempo e pela oportunidade que nos ofereceu, fazendo uma releitura do que foi Jaraguá no passado e do que é agora Jaraguá do Sul, que a gente então temos um outro momento para discorrermos do assunto. Obrigado.